O que fazer quando o homem é intimado a comparecer na delegacia da mulher? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão para lá de recorrente. Gostaria que você ficasse até o final e desse a sua opinião ao final, perfeito? Então vamos lá para o vídeo. Então, quando o homem ele recebe medidas protetivas, invariavelmente essas medidas protetivas elas terão como base também um inquérito policial, onde há fumaça, há fogo. Então, todo boletim de ocorrência que faz brotar uma medida protetiva, em breve isso tudo vai se converter no inquérito policial. Então, é muito comum que homens que recebem medidas protetivas acabam sendo intimados meses depois a comparecer na delegacia da mulher para lá prestar a sua versão sobre os fatos. E aqui é muito importante. Quando há um inquérito policial, há um potencial risco dessa situação se converter num processo criminal. Então é muito importante você ficar atento a esse detalhe, à sua defesa. Não menospreze o inquérito policial, não conte com a sorte esperando ele ser supostamente arquivado ao final para você depois tomar iniciativas defensivas, correr atrás de um prejuízo. Era melhor você tentar lutar pelo arquivamento desse inquérito do que buscar remediar posteriormente e enfrentar um doloroso processo criminal com potencial de você ser condenado. Então nesse vídeo eu abordo a minha experiência. Não significa que eu estou com toda a razão do mundo, não tenho a razão, na verdade, esse é um método de trabalho que nós fazemos durante anos. Sou advogado há quase 20 anos e há 16 anos atuamos na Lei Maria da Penha. Então temos muita experiência e temos muito a contribuir. Então não significa que as minhas orientações, as minhas explicações sejam a verdade absoluta, até porque estou muito longe de trazer verdade absoluta. Sou um aprendiz aqui, a cada dia aprendendo mais com todos vocês. Então, trazendo um pouco da minha experiência para esse vídeo, eu entendo que tudo que você falar no inquérito, você vai casar com a sua versão. Então é muito importante você definir bem a sua versão sobre os fatos, porque a partir daí, com a sua versão prestada, tudo vai se desencadear a partir da sua versão. Você não pode simplesmente no inquérito falar uma versão e lá no processo criminal contar outra. Isso fragiliza a sua versão. E automaticamente, quando você vai se defender nas medidas protetivas, embora as protetivas não sejam o lugar para você relatar os fatos, discutir fatos, mas não tem, é inevitável que você passe um pouco, tangencie sobre os fatos. Então a sua versão nas medidas protetivas, ela tem que ser um caminho de construção para a sua versão lá do inquérito policial. Então é muito importante essas suas defesas nas protetivas e no inquérito policial elas terem semelhança, né? Porque uma versão diferente pode comprometer, pode se tornar contraditório e isso é altamente prejudicial para a sua defesa lá no inquérito e futuramente no processo criminal. Então a primeira providência, quando você, homem, recebe intimação, essa intimação geralmente vem com uma obrigação de você comparecer na delegacia no outro dia, daqui uma semana. Então a primeira providência é você constituir um advogado especializado na Lei Maria da Penha. Isso porque o advogado da Lei Maria da Penha conhece o microsistema, conhece as nuances da lei, conhece a jurisprudência. E sem contar que conhece o arcabouço jurídico penal, né, o Código de Processo Penal, Direito Penal, enfim. Mas, e principalmente, toda a legislação da Maria da Penha. Então isso é muito importante. Segundo passo, constituir o seu advogado. Primeiro passo, esse advogado ele vai simplesmente obter ali o número do CNJ desse inquérito. O número do CNJ é um número nacional pelo qual esse inquérito pode ser acessado pelo seu advogado. Mas como um inquérito geralmente ele é sigiloso, não é qualquer pessoa que acessa,
o advogado ele vai primeiro levantar o número do CNJ desse inquérito e por meio da procuração que você vai outorgar ao seu advogado, ele vai pedir a habilitação. E essa habilitação, ela demora um pouco. Então aí tem que ser um pouco insistente, o advogado vai tentar fazer um balcão virtual, vai mandar e-mail lá para a vara judicial, enfim, vai dar os pulos dele para obter o acesso mais rápido possível. Pois bem, de posse dessas informações, acessando o inquérito policial, aí o advogado vai fazer um estudo das declarações, do boletim de ocorrência, das testemunhas, dos elementos de prova que foram aportados ao inquérito, enfim, vai fazer todo um estudo e vai fazer uma reunião depois com esse cliente para tratar dos detalhes, para evitar contradições, pedir para o cliente provas, enfim, aí sim é o momento de se levantar as provas, porque não tem como levantar as provas antes do estudo, seria mesmo que dar a resposta antes da pergunta, não é mesmo? Então, de posse de tudo isso, o advogado ligará na delegacia e agendará uma nova data da sua oitiva. Então é importante que você não compareça na delegacia no mesmo dia, no outro dia, porque sem as informações do inquérito policial não dá para você se defender. E tampouco não é recomendado, porque você não vai ter acesso a essas informações. E não tendo acesso às informações, você não sabe o que vai falar, nem como falar. Então, de posse das informações do estudo feito, o advogado vai agendar uma nova data e você, homem, vai comparecer baseado aí nos esclarecimentos e na orientação que o seu advogado especializado fornecer. Isso é muito importante, porque o que você mencionar, que você declarar no inquérito policial, você vai casar para sempre essa versão que você vai ter que trabalhar daqui para frente, seja no inquérito ou em eventual processo. Fique ligado, isso é muito importante. Ok? Então, nunca vá desacompanhado, nunca vá sem saber o que está contido no inquérito policial. Não dá para você comparecer às escuras. É importante alguém te orientar, fazer uma reunião 2 dias ou um dia antes da sua oitiva, conversar com você sobre os pontos que você vai tratar, o que você vai falar, o que não vai falar e principalmente como falar. Isso é muito importante, tá ok? Essa dica espero que te ajude, perfeito? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.